A paz, meus queridos, que bom estarmos aqui para buscarmos a Deus em oração e através da sua palavra. É muito bom nós termos um Deus, né, que podemos nos relacionar e ter intimidade. E a palavra de Deus é aquela que revela o próprio Deus para nós. Por isso que eu amo tanto a palavra de Deus. Se você tem me seguido no meu canal e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, interaja com esse vídeo, faça um comentário, compartilhe, porque eu sei que você vai ser muito abençoado com essa palavra. Estou começando hoje uma série em Mateus 7,7, Palavras de Jesus. E Jesus aqui nesse texto, né, ele falando com seus discípulos, ele os incita a orar, ele os desafia à oração. Então esses 3 estudos que eu vou fazer falam sobre oração, fala sobre relacionamento com Deus, intimidade com o nosso Pai. Então, eu acho que vocês talvez já saibam de cor esse texto, né? Mateus 7,7. É um texto muito conhecido, muitos, né, já sabem de cor, já tem no seu coração, mas se você não decorou, eu te desafio a decorar, porque é bom que a gente saiba essa verdade para se apropriar das bênçãos que Deus tem para nós. E o texto diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. A primeira parte do versículo é esta: pedi e dar-se-vos-á. Jesus nos desafia a pedirmos a Deus em oração. Esse é o primeiro ponto. Peça a Deus em oração. Você sabia que Jesus, quando foi preparar os discípulos, quando ele ia partir, lá em João, a partir do capítulo 14 em diante, ele vai preparando, ele dá as últimas instruções, e uma dessas instruções é muito importante, como eles teriam acesso a Deus através dele. E Jesus diz assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. Então, quando Jesus diz assim para nós, pedi e dar-se-vos-á, nós temos que pedir a Deus em nome de Jesus. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo, olha, vocês me têm aqui, mas vai chegar um dia que vocês não terão mais. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pedir ao Pai em meu nome. Até agora nada pedis, mas peçam que eu vou fazer, eu vou atender o seu pedido para que a vossa alegria seja completa. Jesus é aquele que nos ama profundamente, ele se entregou por nós. E ele quer nos conceder o melhor, ele quer a nossa alegria, a nossa plenitude, a nossa realização. Portanto, se você tem um sonho, se você tem um desejo, peça a Deus em nome de Jesus. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, hoje ele está à destra do Pai e intercede por nós. Olha que coisa tremenda! O que Jesus está fazendo à destra do Pai, no seu trono? Além de reinar, não é? Estabelecer o seu comando, ele está intercedendo por nós. Ele deu a vida e hoje ele intercede. Portanto, ele nos desafia, ele nos incita. Pedi e dar-se-vos-á, porque Deus e Jesus Cristo quer o melhor para nós. Então, em primeiro lugar, nós temos que pedir a Deus, peça a Deus em nome de Jesus, porque Ele quer a sua alegria. Em Gênesis 17:19, a palavra de Deus relata um momento que Sara recebeu do Senhor uma resposta de oração. Vocês sabem que Abraão e Sara, os patriarcas da fé, eles tiveram uma grande dificuldade em gerar filhos. E durante esse processo, eles buscavam a Deus em oração. Mas teve um momento que Deus se apresentou a ele e realizou o sonho deles, que era gerar um filho. E Deus diz assim para Abraão:
Em Gênesis 17:19, Deus lhe respondeu a Abraão: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. E eu acho incrível porque aqui, quando Deus atende a oração e o pedido de Abraão e de Sara, Deus lhes dá um filho cujo nome é Isaque. E sabe o que significa Isaque? Isaque significa ele ri. Porque, na verdade, quando Deus fala com Abraão, ele ri. Assim, o riso de Abraão foi aquela coisa assim, puxa vida, eu esperei tanto tempo. Sabe quando você recebe uma notícia que vem um gozo, um regozijo em você e você não consegue conter o riso? Pois foi o que aconteceu com Abraão. E aconteceu com Sara também, porque quando Deus, o anjo fala, né, e ela escuta que ela vai ter filho, ela ri. Mas no caso de Sara, me parece que esse riso talvez não tenha sido só de alegria, mas também tinha ali uma pitada de incredulidade, porque o anjo do Senhor, né, se apresenta a ela e a repreende, dizendo: você riu? Não ria, porque para Deus nada é impossível. Então, mas o fato é que os dois tiveram essa reação. E a resposta daquela oração, aquele filho ia expressar a alegria de ter Deus respondendo a oração a favor deste casal, né? Que eles se tornaram os pais da fé, né? E da descendência de Abraão e de Sara nasceu um povo, o povo de Jesus Cristo, o povo de Israel, e através de Jesus Cristo todas as nações foram abençoadas. E Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão: em ti, né, serão benditas todas as famílias da terra. E hoje nós aqui eu estou no Brasil, talvez você não sei em que nação você está, você é alcançado pela fé através da fé de Abraão e de Sara, e também porque Deus respondeu à oração deles. Então vale a pena pedir. Peça, porque Deus quer gerar em você, sabe, aquele riso, aquela alegria, quando Ele te favorecer respondendo afirmativamente o seu pedido. Em segundo lugar, peça com fé, em nada duvidando. O texto lá em Marcos 11, 20 e 24 diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Esse é um contexto em que Jesus passa, vê uma figueira que não dá frutos e ele decreta que ela secaria. Aí eles passam de volta e a figueira está seca. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Jesus falando, hein? Presta atenção. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Quando nós pedimos, quando nós vamos diante de Deus e pedimos alguma coisa, você tem que crer que você já recebeu. Se você tiver essa fé, de fato você vai receber. Não adianta você pedir e falar: ai, será que Deus vai me dar mesmo? Será que eu mereço? Será? Ai, será isso? Mas se você tiver muitos serás e muitos sês, você não tem fé. Você tem que ter convicção. Quando você pedir algo, já planejar, né, tudo, porque você sabe que Deus vai te conceder. Eu me lembro uma vez que eram férias e o Lamartine tinha que ir para os Estados Unidos fazer umas gravações, e um casal amigo nosso com os filhos, que eram amigos da Érica, minha filha, iriam junto. Só que o Lamartine tinha as despesas dele supridas, né? A passagem, a estadia dele lá. Eu e a Érica não tínhamos. Como as pessoas que normalmente nos ajudavam já tinham feito isso outras vezes, não fizeram naquela oportunidade. Então, a gente não ia, né, naquelas férias. E eu comecei a pensar assim: o Deus que eu conheço não vai me deixar aqui
nas férias, nas férias da Érica, aqui em casa sozinha, quando o meu marido vai viajar, né, para Orlando, né, naquele tempo ele fazia as gravações em Clearwater, vai viajar para a Flórida e eu vou ficar aqui sem férias. O Deus que eu conheço vai me abrir uma porta. E eu comecei a orar e comecei a planejar, já comecei a me ver lá nas férias, né, com ele, com os nossos amigos. E olha, gente, Deus nos surpreendeu. Ele ia viajar na segunda. No domingo a gente foi tomar lanche, né, antes do culto na casa de um parente nosso, né, de um familiar nosso, e eles perguntaram se a gente ia viajar. O Lamartine disse que iria, mas que eu não. Aí eles perguntaram por que a gente disse que estava com dificuldades financeiras e eu não iria. Só sei que tomamos o lanche, fomos para o culto. Depois do culto eles nos ligaram dizendo que ele ia suprir as nossas necessidades para que eu e a Érica pudéssemos ir juntos com ele, né? Juntas com ele. E lá fomos de férias. E quando eu estava lá, eu ficava agradecendo a Deus e dizendo, muito alegre, né? Como o texto aqui relata, alegre com Deus, sabendo que Deus é aquele que quando você pede, você recebe. E assim é com você também. E Isaac, o filho de Abraão, aquele cujo nome significa ele ri, Isaac e também a sua esposa Rebeca tiveram dificuldades de terem filho, só que Isaac pediu a Deus em oração e ele concedeu, ele pediu com fé. Em Gênesis 25, 21 diz assim, Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. A fé do pai passou para o filho e o filho então pediu com fé e foi-lhe concedido o pedido, né, o seu desejo. Em terceiro lugar, peça segundo a vontade de Deus. A gente sabe, tem um texto clássico que eu amo, né, falar, que essa é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Né? E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estando certos de que obtemos os pedidos lhe que temos feito. Ou seja, esta é a confiança que temos em Deus, que se pedimos segundo a sua vontade, Ele nos concede. Como saber a vontade de Deus? Primeiro, expresso na sua palavra. Se você tem um pedido, um desejo no seu coração e a Bíblia te respalda naquele pedido, pode pedir. Por exemplo, Deus não quer que ninguém passe fome, nem necessidades. Isso, a Bíblia está coalhada de textos sobre isso. Pegue um texto e vá diante de Deus. Deus, eu estou passando por essa dificuldade. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso de dinheiro para comer, eu preciso de dinheiro para aluguel e eu estou com dificuldade, preciso de um emprego. Esse é um pedido que está respaldado pela palavra, que Deus é aquele que supre os seus filhos. Então você vai pedir e Deus vai atender o seu pedido. Isso está respaldado. Agora, se a Bíblia não fala sobre o assunto, por exemplo, você conhece uma pessoa e não sabe se aquela pessoa é de Deus para você casar ou não. Né? A Bíblia não diz, João vai ser o seu marido, Maria vai ser sua esposa. Não, a Bíblia não expressa claramente sobre essas questões particulares. Então, o que você tem que acionar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos ensina em todas as coisas, como está lá em 1 João. 1 João 2,20, e vós possuís a unção que vem do Santo e todos têm de conhecimento. A unção, que é a presença do Espírito Santo, vai dar paz ao seu coração, vai direcionar a sua vida. Por exemplo, você pode pedir conselhos a pessoas de Deus, a pessoas sábias, para que você discirna a vontade de Deus, caso você tenha dúvida, não é? Mas é muito importante que nós oremos segundo a vontade de Deus. Não adianta você, por exemplo, pedir algo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Você está num negócio não está prosperando, mas você está cheio de falcatrua, você não está pagando imposto, você não está sendo honesto com seus funcionários. Como você vai pedir a bênção de Deus? Não adianta, você pode pedir o quanto for, que Deus não vai te abençoar, porque você está abrindo 1000 brechas, né, para o diabo agir na sua vida. Então,
por exemplo, uma pessoa que quer se relacionar com alguém que já é comprometido, casado, né? Uma mulher que se apaixona por um homem casado, ou um homem que se apaixona por uma mulher casada. Não adianta ficar pedindo para Deus abrir as portas para você ficar com aquela pessoa, porque a palavra de Deus expressa que Deus não quer que nós adulteremos. O adultério é abominável a Deus, então Deus não vai conceder. Então, o que você tem que fazer, né? Você tem que pedir a Deus em nome de Jesus, pedir com fé e pedir segundo a vontade de Deus. Se você fizer isso, todos os seus pedidos serão concedidos. E uma coisa eu quero desafiar você, porque Jesus está nos desafiando: peça. Peça, seja um filho pidão. Eu costumo dizer, eu dou esse testemunho sempre. Eu sou uma pessoa que sou uma filha pidona. Aquela que pede, muito recebe. Pedir e recebereis, porque aquele que pede, recebe. Sabe assim, às vezes tem muitos filhos, né? Lá na minha casa eu cresci com 2 irmãos. Eu e um dos meus irmãos, tudo a gente sempre quis muitas coisas e sempre pedíamos. Tem um dos meus irmãos que sempre foi muito cometido, então recebia menos, porque pedia menos. Então, assim, o que você quer ser? Se você quiser ser uma pessoa muito abençoada, peça muito. Peça para você, mas não só para você. Peça para as pessoas que estão ao seu redor, porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que sejamos abençoados para brilhar a luz de Jesus. Então, peça bênçãos para a sua família, peça bênçãos para o lugar onde você está plantado, peça bênçãos para a sua igreja, porque quanto mais você pedir, mais você será abençoado. Que Deus te abençoe hoje com esse desafio. Ore muito, porque Deus está pronto a ouvir a sua oração. Em nome de Jesus.